multidão fui impuro. Pude ver meu Deus em seu trono de amor, de amor. Não tenha medo, vou contigo. Não tenha medo, sou teu Deus. Não tenha medo, pode confiar. Não tenha medo, posso te ajudar. Não tenha medo, sou a verdade. Não tenha medo, eis a história. Não tenha medo, pare de fugir. Não tenha medo, estou aqui. Não tenha medo, vou contigo. Não tenha medo, sou teu Deus. Não tenha medo, pode confiar. Não tenha medo, posso te ajudar. Não tenha medo, sou a verdade. Não tenha medo, eis a história. Não tenha medo, pare de fugir. Não tenha medo, estou aqui. Muito bem. Salmo número 84, quem já achou, diga eu achei, pastor. Vocês me ouvem bem? A voz está adequada aí ou está assim como uma taquara que rachou, uma coisa parecida? Hã? Para mim aqui está uma taquara bem rachada, bem complicada mesmo. Mas acho que o Alex vai arrumar lá. Muito bem. Salmo número 84, quem já achou, diga eu achei, pastor. Você que está em casa, também convido à leitura. São poucos versos, 12, e queremos que você acompanhe, por favor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Amém? Amém. Podemos assentar. Estamos em um período da história
em que a fé é desafiada. E o desafio traz com ele um peso de provações importantes. A igreja tem fases, né? Poucos anos atrás, houve uma fase interessante na igreja que todo mundo queria ser águia. E aí tinha aqueles bottoms, né? Sim, que uma águia. Tinha outro que tinha um anel com uma águia. A Bíblia da águia. Diversos livros da águia. Depois veio o do falcão, que a águia já estava fraco demais. Mas o interessante é que na Bíblia a gente encontra umas coisas um pouco diferentes destas. Por exemplo, no altar de Deus não tem ninho de águia, mas tem ninho de pardal. Vale dizer que o Senhor não está muito procurando águia. Deus está procurando quem se interessa por estar no seu altar. Está claro aí, gente? Para o crente em Jesus, é sensato observar os passos do rebanho de Deus e trilhar o caminho que os antigos trilharam. Deixaram marcas com, às vezes, o seu próprio sangue. Então, pensando assim, a geografia da vida passa a ser um pouco mais interessante, porque começamos a entender aquilo que Jesus falou acerca do caminho estreito e de porta estreita. Na estrada da salvação, há muitos lugares encantadores, maravilhosos, paisagens lindas, momentos espetaculares. Na verdade, isto é a maior parte deles. Contudo, há também, na mesma jornada, aqueles caminhos que não são os mais desejáveis. E são tão complicados a ponto de nós não querermos passar por eles. Por exemplo, Daniel foi parar na cova do leão, ou dos leões. Não acredito que alguém em sã consciência esteja orando, dizendo: Senhor, gostaria muito de entrar na cova dos leões. Na verdade, as nossas orações são sempre em sentido contrário, pedindo que Deus nos livre da boca do leão. Não é? Por exemplo, ninguém gosta de estar num hospital. Ontem de manhã, não, ontem de tarde, eu estava virando construções aqui, cheguei em casa e me deparei com uma situação e precisei ir para o INCOR. Jesus resolveu um problema que tinha lá, importante. UTI é um lugar muito ruim, onde lágrimas são vistas, onde choros são ouvidos. E esses não são caminhos fáceis de trilhar. Há vales, há momentos, há situações que nós somos levados ao extremo da prova. Todo vale e todas as dificuldades da vida, no entanto, precisam ser corajosamente enfrentados. Porque se não enfrentados, não serão atravessados. E Jesus
com a sua misericordiosa mão, com seu amor por todos nós, sempre esteve disposto, como está, a nos acompanhar em toda a jornada da vida. Ele disse: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Isso não é fácil. Posteriormente, ele disse: eu estou com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Significa dizer que, por mais complicadas que sejam as situações da vida, nunca passaremos sozinhos. Amém? Então levanta a mão e diga: ainda bem que eu não estou sozinho. Jesus nos garantiu que Ele ouviria as nossas orações, se nós as fizéssemos em seu nome, confiando nele. E informou também que, se nós o amássemos, nós guardaríamos os mandamentos dele. Quando ele terminou de falar isto, ele informou o seguinte: eu vou rogar ao meu Pai, e o meu Pai vai enviar outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Vale dizer que em nenhum dia estaremos sem a presença do Consolador. Vai lá, João capítulo 14, verso 13. Vai, todo mundo conhece, mas é bom ler. Bíblia é bom. Sempre que você vier ao culto, traga a Bíblia. Se possível, uma caneta para escrever é bom. Verso 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja, temos alguém que nos acompanha em todas as jornadas da vida, sejam elas quais forem. Mesmo que tivermos de atravessar vales ruins, lugares difíceis, de tristeza ou de sofrimento, não passaremos sozinhos. O texto fala de um tal vale de Baca, mas no texto inteiro conseguimos entender que era uma parte do caminho que algumas das tribos de Israel tinham de passar para chegarem ao templo da adoração, o que faziam uma vez por ano. Então, uma vez por ano havia uma peregrinação, e algumas das tribos eram obrigadas a passar por um lugar que não era o mais fácil, era um lugar difícil. Aqui ele chama de Vale de Baca. Ele tinha lá suas dificuldades, era algo como um desfiladeiro, e a turma tinha que atravessar a fim de seguir para o templo, onde haveriam lá celebrações ao Senhor. Este lugar é notável pela seca, e em algum momento da história foi necessário um grande esforço de algumas pessoas para cavar cisternas ou buracos ou poços para reter alguma água da chuva, a fim de que os peregrinos que ali passassem tivessem minorado o sofrimento. Contudo, o salmista estava mais preocupado com o nome do vale do que com a falta d'água. O vale de Baca é o vale da dor, é o vale do sofrimento, é o vale de lágrimas, como está posto na tradução grega do Antigo Testamento. Sobre este lugar, nós podemos dizer que é talvez o mais frequentado
por todos nós. Embora não seja agradável, embora não seja desejável, este vale está no trajeto daqueles que rumam para Sião, como é o caso aqui. Existem momentos na vida de doenças, de desapontamentos, de adversidades, momento de ruína, de tribulações, de tristeza, de incerteza, de decepção. Algumas pessoas são livres deste momento. Alguns partem para a eternidade desde o colo, portanto não têm de sofrer estas adversidades todas. Existe um versículo na Bíblia que eu demorei demais para entender. Apocalipse 14, verso 13. Está dito lá que, João dizendo, ouvi uma voz do céu que dizia, ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, de alguma forma, ele identifica que são mais felizes aqueles que não precisam passar por certas adversidades que estão por vir, como nós lemos no Apocalipse. Infelizmente, algumas pessoas parecem ter maior tempo nos vales, em lugares difíceis, como o descrito aqui, e alguns demoram um pouco para identificar a razão. Às vezes uma calamidade no início da vida, como um abuso, por exemplo, trouxe tamanha desgraça, um sofrimento mental, que se tornou uma prisão. E eles não conseguem se livrar daquilo. E passam a vida inteira como se estivesse no vale de lágrima, ou no vale de sofrimento, ou no vale de dor. Às vezes um abuso sexual infantil, por exemplo. Uma dor por ter sido desprezado ao nascer. Ou um sentimento de inferioridade plantado pelos próprios pais que diziam, esse aí não vai dar nada na vida, por exemplo. São pessoas que chegam a comer o pão regado de lágrimas. São pessoas que raramente se lembram de um dia feliz. São pessoas que sorvem, que bebem o amargor diariamente por conta de lembranças que o machucam. São pessoas que nunca conseguiram se firmar, porque não conseguem confiar, uma vez que as pessoas em quem haviam confiado foram as mesmas que o fizeram sofrer. São pessoas que lutam contra aquele desejo de gritar sem parar. Outras pessoas podem ter vivido uma vida bela durante muito tempo e de repente uma calamidade se instala. Uma névoa escura, densa, obscurece a paisagem, traz tristeza, amargor, sofrimento, uma partida inesperada, alguém muito querido que se vai, ou a perda de alguma coisa que lhe era importante. Eu hoje estava escrevendo e o Espírito Santo me fez lembrar de Jonas. Jonas era um homem de Deus, teve lá suas decisões equivocadas, mas Deus o protegeu, trazendo-o de volta ao caminho certo. Ele fez o que devia fazer e ele então encontrou um lugar e sentou e nasceu uma aboboreira. Era o patrimônio dele. A aboboreira cresceu e o cobriu e ele ficou ali. De repente Deus permitiu que um bichinho fosse lá e matasse a aboboreira do Jonas. Gente, ele ficou bravo. Ficou tão bravo
que ele falou: eu acho que é melhor morrer do que viver. E Deus disse: mas é razoável isso? Por causa de uma boboreira? Ele disse: é claro que é razoável, porque aquilo causou nele uma dor muito grande. Muitas pessoas podem ser a causa do sofrimento de outro. Algumas pessoas amargam aquele sofrimento que foi causado por relações com ímpios, por exemplo. Coisas que lhe trouxeram decepção e dor. A crueldade que tomou conta dos seus dias. Então, quando uma pessoa está explodindo na sua dor, algumas delas chegam mesmo a levantar a voz dizendo que foi Deus quem agravou a sua prisão de sofrimento. Contudo, essas pessoas devem se lembrar que o vale de lágrimas, que o vale da dificuldade, é mais frequentado do que se imagina. Vai lá na primeira carta de Pedro, lá no final da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Veja como está posto. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual, ao diabo, resisti firmes na fé. Veja, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, as dificuldades que você tem também são dificuldades que alcançam os nossos irmãos do mundo inteiro. Está claro aí? Veja o verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele vos aperfeiçoará, Ele mesmo, serviço dele, obra dele, vos aperfeiçoará. Acabaram de cantar que a dificuldade traz aperfeiçoamento. Ele aperfeiçoará, Ele confirmará, Ele fortificará e Ele fortalecerá. Veja o verso 11. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Então volta no verso 10. Diga aí: a luta é grande. Forte: a luta é grande. Mas eu sei que nesta luta, faz assim com a mão, ó. Deus me aperfeiçoa. Faz assim agora. Deus me confirma. Agora sim, ó. Deus me fortifica. Agora sim, ó. Deus me fortalece. Então, de novo, a luta vem. Mas Deus faz da luta um instrumento para me aperfeiçoar, para me confirmar, para me fortificar e para me fortalecer. Louve a Deus por isso. Então veja, no vale de lágrimas há outros irmãos com sofrimentos parecidos com os seus e às vezes mais intensos do que os seus. Nós não somos infantis para achar que todo mundo tem o mesmo grau de sofrimento, porque não é verdade. Há pessoas que sofrem mais, e eu não posso dizer a razão porque eu não sei. Contudo, o que Deus nos faz nos vales de dificuldade vale a pena, embora não queiramos estar lá. Veja, é verdade que o vale é ruim, mas no meio do vale nós olhamos para Jesus
e nos lembramos da palavra de Jesus. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas se mantenham animados, se mantenham de cabeça erguida, se mantenham de queixo erguido. Não vivam arrastando-se. Tenham bom ânimo. Eu, disse ele, venci o mundo. Então olha para o vizinho e diga: existe aflição. Mas a ordem de Jesus é que a gente se mantenha animado. Dá um chacoalho o vizinho aí. Não sei nem se pode chacoalhar, né? Não, é melhor só olhar mesmo. Fala: se anima, irmão. Se anima. É verdade que nem todos os servos de Deus colocam cinza na cabeça, por exemplo, em sinal de dor, como Jó fez. Alguns podem até cantar diante da arca do Senhor em alegres cantos, como fez Davi. Lembram que Davi está trazendo a arca para Jerusalém, e ele vem cantando e salmodiando e pulando e dançando. A mulher dele está numa janela, e a mulher ela não consegue entender como é que ele, um homem tão importante, estava envolvido no meio do povo. E ela briga com ele, porque ele está lá no meio de todo mundo, e ele precisa ser firme com ela, mostrando que ele estava celebrando diante do Senhor. E alguém diz: mas que coisa linda, Davi dançando, é uma festa. Porém, não esqueçam que aquele mesmo que está dançando ali, um dia esteve no fundo de uma caverna, gritando: misericórdia, tem misericórdia de mim, ó Deus. É isso que ele gritava lá em Adulão: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Então, se você hoje está dentro de um buraco, clamando por misericórdia, olha para a história de Davi, porque vai chegar o dia de você dançar diante da arca do Senhor. Vou falar de novo. Se você está dentro de um buraco, gritando por misericórdia e chorando o tempo todo, olha para a história de Davi, porque vai chegar o momento de você dançar diante da arca do Senhor. Entenderam bem? Lembrem que este homem que está cantando diante da arca e dançando, um dia amargou o deserto perseguido por Saul. Ele foi perseguido sem merecer. Então, se você se sente perseguido sem merecer, e esta perseguição te leva para desertos de isolamento, olha para Davi, porque um dia você vai dançar diante da arca do Senhor. Você vê Davi cantando e dançando diante da arca, mas você precisa lembrar que um dia Davi chegou em casa e ele chorou até não ter mais força para chorar. Eu não sei quanto que é isso, deve ser muito. Ele chorou até não ter mais força para chorar, porque o inimigo veio, destruiu a sua cidade, destruiu a sua casa, roubou tudo que ele tinha e ainda levou a família embora. E ele chorou até não aguentar mais chorar, então ele orou e disse: Deus, o que eu faço? E Deus falou: vai atrás do que é teu. E ele foi atrás do que era dele. Lembra da história de Ziclag? E ele pegou tudo que tinha perdido, e Deus trouxe de volta. Então, se você hoje se sente perdido, abandonado, de uma forma tão complicada que você diz: mas tudo que eu tinha acabou, olhe para Davi, porque um dia você vai dançar diante da arca do Senhor. Esse homem um dia chorou amargamente diante de Absalão, filho dele, que teve um comportamento que o entristeceu muito.
Então, se alguma coisa na família te entristece demais, de forma que você se angustia com isso, olhe para Davi, porque vai chegar o dia de você estar dançando diante da arca do Senhor. Ele passou no vale de angústia, como todos os demais irmãos. Muitos dos que são vistos hoje em orações, em ações de graças, em festas, já passaram vales de sofrimento, foram vitoriosos, porque fizeram daquele lugar uma fonte. Quero que você volte ao Salmo 84, veja o que está no verso 6, vamos ver se ele projeta. Passando pelo vale de Baca, faz o quê? Não é nele, é dele, entenderam bem? Não é que dentro do sofrimento você vai fazer uma fonte, não é isso não. Ele está dizendo que aquele próprio vale será feito uma fonte. Deus transforma as coisas, por piores que elas sejam, para dar resposta àquele que confia nele. Acho que você não entendeu. Não é que você vai fazer uma fonte dentro do sofrimento, não é isso não. É que aquele próprio vale se tornará uma fonte. Deus vai mudar as coisas. Entenderam bem isso? O homem feliz é aquele que faz do vale uma fonte. Ele não faz ali uma fonte, ele faz dali uma fonte. Um dia Jó exclamou nas suas mágoas, dizendo que elas poderiam ser pesadas numa balança diante de Deus. Tamanho de mágoa que ele carregava. Um dia Jeremias gritou: a minha alma está farta de amargura e de fel de absinto. Angústias, pesadas angústias. Então cavar poços às vezes exige esforços, mas exige também determinação. É difícil. Quem disse que seria fácil? Porém é melhor se cansar cavando poços em busca de água do que morrer de sede. Acho que você devia escrever essa. É melhor cansar cavando poços em busca de água do que morrer de sede. Acho que eu vou falar de novo. É melhor cansar cavando poços em busca de água do que morrer de sede. Então veja, é sábio a gente olhar para a palavra de Deus, mas não é sábio você pensar que você é o único alvo deste sofrimento, das flechas do Senhor, porque há muitos companheiros leais de jornada da fé que também já frequentaram este vale de dor, e eles venceram. Muitas pessoas lutam para disfarçar a tristeza, e fazem isto quanto podem, mas a tristeza continua lá. A tribulação não é alegre. Estes vales são desagradáveis, são desalentadores, porque o natural do ser humano é o desejo de subir as montanhas, de estar em alegria. Esse é o natural de todos nós. Aliás, Salomão escreveu que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar de todo o bem do Senhor que ele alcançou por seu trabalho. Ninguém nunca desejou o vale de lágrimas. Não há oração de alguém dizendo: Senhor, eu queria entrar nesse vale de lágrimas. Não existe isso. Então, com a falta de rios naquele lugar, os peregrinos tiveram que
cavar cisternas na esperança de que a chuva que caía lá de tempo em tempo enchesse aquelas cisternas para que os peregrinos tivessem alguma coisa quando passassem. Contudo, essas cisternas se secam muito rápido. As alegrias deste mundo se vão muito rapidamente. Se secam rapidamente. Um vento forte, um vento quente, pode fazer secar até a última gota de conforto. Não dá tempo de florescer, de frutificar. O caminho pelo meio do vale é um caminho acidentado, íngreme, incômodo, difícil. O caminho pelo meio do vale é espinhoso, tem pedras pontiagudas que ferem. O caminho pelo meio do vale exige esforço, exige também esperança. O vale de Baca é o vale de lágrimas. Ele pode conter túneis de escuridão, rochas de angústias, passagens de sofrimento e de dor, altas montanhas ao lado escondem o sol, de modo que fica um vale sombrio, esquisito, ruim. Colinas de culpas, a dor do passado, a prisão de uma vida complicada. O tamanho do vale também é desencorajador, porque há pessoas que dizem: parece que este vale nunca termina, parece que esta angústia não tem fim. Pior ainda, é que no vale o maligno lança sobre aqueles que estejam mais fracos na fé insinuações perversas, dardos inflamados, sugestões de pecados, blasfêmias, ofertas, pratos de lentilhas. Porém, Deus entende como necessário passar por este momento na vida também. Porque a atmosfera morna de uma prosperidade contínua, intensa, pode fazer que as pessoas fiquem por demais relaxadas. Ao longo dos anos tenho aprendido que há pessoas que se lembram de Deus apenas quando as coisas não vão bem para eles. E quando mudam, dão uma guinada e melhoram de vida, se afastam de Deus. E às vezes Deus permite um vale de dificuldade para que a pessoa tenha a oportunidade de regressar ao caminho. Deus ama você. Olha para o vizinho aí e diga: Deus ama você. O sucesso contínuo pode até conduzir àquela subestimação da misericórdia e o esquecimento de Deus. Então a retirada daquela luz do sol faz que o peregrino busque a luz do Senhor. É mais fácil tropeçar quando o caminho está todo plano e tem uma pedra só, porque está tão acostumado com a facilidade que às vezes não percebe um pequeno obstáculo. Mas quando se está no vale, precisa ter maior atenção. Precisa prestar atenção. Portanto, o vale pode ser também proveitoso de alguma forma. Por isso, o homem bem-aventurado é aquele que faz do vale uma fonte.
Porque as estrelas do céu continuam a serem vistas, mesmo do profundo vale. E elas nos dão esperança de que o Senhor continua velando por nós. As lições aprendidas naquela adversidade são lições absolutamente valiosas. Já se disse que o caminho da tristeza pode conduzir àquela terra onde a tristeza não é conhecida. O caminho da tristeza pode conduzir àquela terra onde a tristeza não é conhecida. Então, o consolo neste momento obtido no meio da tribulação só pode vir de Deus. Eu lembro-me de Agar. Agar era uma menina que não teve escolhas. A senhora dela a colocou numa situação que ela não quis, ela não pediu, ela não decidiu. Porém, usada como foi, com o passar dos anos, o desgaste do sofrimento a deixaram dura. E esta dureza provocou uma decisão ainda mais dura. Abraão a pôs fora de casa, com um neném, um menino, 12, 13, 14 anos. Deu para ela uma botija de água, um pão. Ela foi embora. Tudo que ela tinha estava ali. Abraão era um homem de Deus. Alguém tem dúvida que Abraão era um homem de Deus? Mas a água que o homem de Deus deu acabou. Porque a água que o homem de Deus dá acaba. E ela se viu no deserto, sem água, sem pão. Viu o menino sofrendo. Se afastou do menino 100, cento e poucos metros. E no coração dela estava assim: eu vou me afastar só para eu não ver o meu filho morrer. Qual era a culpa daquela moça? E o que ela fazia? Chorava, chorava, chorava. E enquanto ela chora aqui, o menino do outro lado ora. Ninguém sabe o que ele orou. Não tem registro. Não sei qual foi a oração. Mas Deus ouviu a oração do menino. E quando Deus ouviu a oração do menino, foi conversar com Agar. E disse: Agar, não tenha medo, porque Deus ouviu a oração do menino. E no mesmo momento Agar levantou os olhos. Se a água que o Abraão deu acabou, no momento que Deus a visitou dizendo que havia escutado a oração do menino, ela levantou os olhos e viu um poço. Se a água que você tem é uma botija, a água que Deus te dá é um poço, uma fonte que nunca mais vai acabar. Aleluia! A água de Deus nunca acaba. A fonte do Senhor nunca se acabará. É interessante que o Espírito Santo nos lembra que as experiências da nossa vida podem fortalecer o outro. Sei de um irmão que foi rico, morava num lugar muito privilegiado, vizinhos muito famosos, carros novos na garagem. De repente não tinha mais nada. A luta chegou. Uma filha pequena queria Coca-Cola. Ele não tinha R$1 para comprar Coca-Cola para a menina. Mas um dia Deus foi lá. Deus mudou a história. Deus trouxe a solução.
E Deus falou que nunca mais faltaria. Então a experiência que Deus te dá fortalece o outro irmão. Vai na segunda carta que Paulo escreveu, capítulo número 1. Segunda carta, capítulo 1. Vamos começar a leitura no verso 3. E lá está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que nós somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Quem está falando isso é Paulo. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que nos ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. É dizer de outra forma, a tribulação que você passa, a angústia que você passa, o sofrimento que você passa, o vale pelo qual você passa, a dor que você atravessa, quando Deus vem e te consola, quando Deus vem e resolve o problema, quando Deus vem e trabalha por você, isto anima o outro, porque Ele está olhando para você, e você não baixa a cabeça, você segue marchando, você tem um desafio, é atravessar o vale e chegar a Sião, para celebrar ao Senhor, para dizer que Ele é bom, e que Ele não te abandonou sozinho. Aleluia. Um dia Paulo escreveu: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem coisa nenhuma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Portanto, irmãos, Deus é quem nos dá a provisão celestial e a provisão temporal, material, para que a gente atravesse as jornadas da vida. Surge então uma pergunta muito inteligente: como identificar o favor do Senhor na hora desta angústia? Irmãos, há momentos que as palavras não saem na oração. O apóstolo Paulo chegou um dia a escrever que nós não sabemos pedir como convém. Então Deus nos enviou o seu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala por nós quando nós não conseguimos falar. Ele traduz o que está dentro da alma quando nós não conseguimos verbalizar. A gente fica quieto,
esperando na misericórdia do Senhor. Jesus não nos deixa quando os nossos amigos queridos se vão ou nos são tirados. Jesus não nos deixa quando eventuais adversidades trazem pobreza, por exemplo. Jesus não nos deixa quando cinzas estão postas sobre a nossa cabeça. Jesus nunca vai se afastar do leito onde um servo seu esteja lutando pela vida. Jesus é o nosso pastor. E este nosso pastor passa conosco pelos terríveis vales desta vida. Eu queria lembrar, e eu encerro aqui, o Salmo 23. Queria que você colocasse toda a sua confiança no Senhor ao falar isto. E diga: o Senhor é o meu pastor. Bem forte, gente. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja o 4 agora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja, olhe como o Espírito Santo deixou com muita clareza o que é que me segue todos os dias da minha vida. O que é que vem atrás de mim o tempo todo? Eu não tenho que ficar preocupado se tem gente que quer perseguir, gente que quer fazer ou deixar de fazer, problema deles. A minha convicção é de que o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, o que vem me seguindo é a bondade e a misericórdia todos os dias da minha vida. Levanta a sua mão para dar glórias ao Senhor. Então o Senhor oferece a manifestação de si mesmo, do seu amor, da sua graça, mais do que habitualmente o faz, no momento em que seu servo está aflito, no vale da provação, no vale da dificuldade ou da lágrima. Então a visitação do Senhor é mais frequente. Portanto, levante a sua cabeça e faça do vale uma fonte. Faça do vale uma fonte. Deus vai te ajudar. É a palavra do Senhor em nome de Jesus. Peço que você coloque a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. Eu não conheço a história de vocês, senão passagens de alguns que me foram trazidas em serviço de ministério. Mas eu sei que Jesus Cristo, o sumo pastor das ovelhas,
ama você e não vai deixar você. Ele conhece cada detalhe do caminho porque Ele passou por eles. A Bíblia diz que Ele em tudo foi tentado. Tudo. Qualquer coisa que você possa imaginar. Ele foi tentado. Mas Ele venceu tudo. E a carta aos Hebreus diz que Ele foi tentado em tudo para que Ele pudesse ser um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E porque Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele pode nos socorrer. Então a minha sugestão como pastor de vocês é que você agora clame ao Senhor. E se você precisa, clame pelo socorro de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. E eu sei que Ele ama você. Ganhe seu tempo agora. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Busque ao Senhor. Não tenha medo de expor diante dEle as tuas dificuldades. A Bíblia diz: em tudo sejam conhecidas diante dEle todas as nossas angústias, os nossos sofrimentos, por meio da oração e súplica, com ação de graças. De olhos fechados. De olhos fechados. Fale com Deus. Converse com Ele. Seja curado em sua alma pelo Espírito do Senhor. Recebe força, renovo, vida. Você não tem motivos, perdeu Recebe seus poder bens, de seus Deus filhos, seus amigos, para vencer. O que você vai fazer? Olhe para Jesus. Eu vou adorar. Olhe para Jesus. Simplesmente adorar. Olhe para Jesus. Eu vou adorar. Clame por Ele. Busque por Ele. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus está fortalecendo você neste vale. Ele vai te ajudar. Resista. O inimigo aposta que você vai desistir motivos para cantar. Abandona ele. mas Deus está olhando para você. Ele colocou em você o Espírito de Jesus Cristo. Ele não te deu um espírito de covardia. Eu adoro pelo que Ele te deu um espírito de fortaleza. Clame por Ele. Busque por Ele. Você não tem motivos. Fale com Perdeu Ele. seus bens, seus filhos, seus amigos. Ele transforma os vales. Vai fazer. Ele muda situações. Vou adorar. Simplesmente adorar. Ele dá vida ao cansado. Ele levanta o caído. Deus me deu, Deus
É profundamente simples, mas é também profundamente, simplesmente profunda. Busque por Ele. Pessoal, olhe para o vizinho aí. Diga, está na hora de você sorrir. Diga, bota um sorriso nesse rosto lindo aí que Jesus te deu. Bota um sorriso nesse rosto lindo que Jesus te deu. Você não está sozinho. Deus está com você. E nós vamos cantar olhando para cima. E vamos cantar com toda a fé. E balança do jeito que você puder balançar. E sirva a Deus com alegria. Alegra a tua alma e vambora, gente. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, e não há outro igual a Deus. Da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, Cante forte. mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Você Se não Deus está está sozinho. conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Quem pode nos deter? Quem pode nos deter? Cante que não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Não há Deus como Não Jeová. há Deus como Jeová, não 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 há
Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão dizer quão grande é o meu Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante sobre todo. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Ele está acima de tudo. E Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Não há Deus como nosso 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 Deus. E não há. Não há Deus como nosso Deus. 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 Outro não há. Igual não há. Outro não há. Igual não há. Cante agora. Outro não há. Outro não há. Igual não há. Igual não há. Outro não há. Outro não há. Igual não há. Igual não há. Outro não há. Não, 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 não. Igual não há. Outro não há. Igual não há. Outro não há. Outro não há. Outro não há. Igual não há. Igual não há. Outro não há. Outro não há. Igual 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 não há. Levanta a mão aí e diga: eu sei que Deus me ama. Bem forte, gente, vamos embora. Veja, alguém mandou um bilhete aqui, não está assinado. Com gratidão, louvando ao Senhor, porque mesmo com fronteiras fechadas, consulados fechados, Deus abençoou os nossos filhos. A filha trocou o visto pelo de estudante nos Estados Unidos. Dia 7 de março, passou pelo Chile, onde cumpriu o isolamento, fez 3 testes e os 3 deram negativos. E foi para o consulado americano e recebeu o visto definitivo de estudante lá dos Estados Unidos. O filho foi surpreendido também em março, recebeu o passaporte europeu. 5 anos estava esperando. E Deus colocou a sua mão, porque creram na palavra de Deus através da boca do pastor, palavra de Deus no altar. Quero que vocês louvem a Deus, porque Deus é bom. Bem alto, diga: a Deus seja a glória. Se você chegou depois do ofertório e quer fazê-los, obreiros estão aí prontos para te ajudar. Só se você chegou depois. Mesmo você que esteja longe, remoto,
Se entrou depois do ofertório e quiser fazê-lo, você está com a oportunidade e abençoado em nome de Jesus Cristo. Que a poderosa mão de Deus te sustente, conduza e dirija os teus passos. Que o Senhor te faça andar com passos seguros por caminhos elevados. Que o Senhor adestre as tuas mãos, aguce os teus olhos. Que o Senhor abençoe a tua jornada, a tua vida, a tua história. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família e aqueles a quem você ama. Que o Senhor abençoe o teu trabalho, o ambiente do trabalho e aqueles que trabalham ao teu lado. Que o Senhor abençoe o fruto do teu trabalho e te faça sempre próspero e feliz. Que o Senhor abençoe os teus muros, as tuas portas e janelas. Que o Senhor abençoe os teus armários, a tua despensa, as tuas panelas, a tua mesa. Que o Senhor abençoe toda a tua jornada, os teus sonhos, os teus projetos, a tua história e a tua vida. Que o Senhor conduza cada detalhe dos sonhos que você tem posto diante dele. Que o Senhor adestre a tua mão e que em qualquer lugar onde as tuas mãos tocarem, chegue com ela também a prosperidade e a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados em nome do Senhor Jesus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande ao meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande ao meu Deus. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus.